Olá, seja bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Se você ainda não conhece o Desvendando Sorvete, nós somos um canal criado para ajudar você sorveteiro, você aspirante a sorveteiro, ou mesmo você que se interessa pelo mundo dos sorvetes, entender um pouquinho melhor, né, sobre o produto, sobre o processo de fabricação, sobre formulação, tá? Então, além aqui do canal do YouTube, né, que se você ainda não é inscrito, se inscreva, né, ative o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo. Além disso, a gente tem as páginas no Instagram e no Facebook, @Desvendando Sorvete, onde vocês vão ter alguns vídeos um pouco menores do que aqui, né, que na real são alguns cortes dos vídeos principais, com algumas ideias específicas fechadas, alguns insights que podem te ajudar. Então, se você ainda não segue, segue a gente lá também. O vídeo de hoje a gente vai falar de estabilizantes. Então, nesse vídeo de estabilizantes, além de um conteúdo geral de estabilizantes que eu vou passar para vocês, eu também abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, né, para o pessoal poder colocar as principais dúvidas, né, e eu poder levantar também essas perguntas e as respostas aqui nesse vídeo, tá? Então, estabilizantes, né, é um tema muito importante e, na verdade, às vezes muito confuso para algumas pessoas. Tem muita gente que confunde estabilizante com emulsificante. E são propostas, são conceitos, né? E são aditivos completamente diferentes que a gente usa dentro do sorvete, não só dentro do sorvete, mas que dentro do sorvete fazem ações diferentes. Muito embora se complementem, são diferentes. Então, emulsificante, pessoal, lembra que é aquele agente que possibilita misturar dois líquidos que são immiscíveis, como óleo, né, gorduras e água, né, e parte líquida. Isso é o emulsificante, né? Isso o emulsificante vai propiciar no sorvete, né? Que a gente usa para essa finalidade. Agora, o estabilizante, por outro lado, até o próprio nome já ajuda a gente a entender de uma maneira bem geral, né? Estabiliza tudo isso que foi formado, né? Então, tem uma grande diferença entre os dois, tá? Os agentes estabilizantes, eles têm a propriedade de melhorar tanto a função, a parte de derretimento e fusão do sorvete, né? Melhora, auxilia sim na capacidade de incorporação de ar, então dá um auxílio ali também para os emulsificantes, né? Dá mais viscosidade à calda, né? Confere aquela viscosidade. E por que isso é importante, né? Conferir viscosidade tem tudo a ver com deixar menos água disponível. E se a gente deixa menos água disponível, né? Essa água tem mais dificuldade em formar cristal de gelo, tanto durante o congelamento inicial, quanto depois na câmara fria. Ué, Pamela, depois na câmara fria, né? Se já completou o congelamento, por que vai formar de novo cristal de gelo? Lembra que tem variações de temperatura, né? A gente não pode pensar que é um mundo ideal em que câmara fria, em que freezer simplesmente vão ficar fechados e vai ficar mantida aquela temperatura de menos 18, menos 20, menos 24 graus. Na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. A câmara fria é muito aberta, o freezer também, então existem oscilações de temperatura ali dentro, né? E os estabilizantes estão ali justamente para aguentar isso, né? Por eles darem mais viscosidade à calda, né? E essa água fica mais ligada e mais difícil de sair. Quando tem essas variações de temperatura, por mais que descongele um pouquinho e recongele, ele não, o estabilizante não deixa que essa água fique livre, encontre mais água e comece a formar cristal de gelo, e cristal de gelo maior, né? Não deixa com que isso aconteça, ou retarda, dificulta. Claro que variações muito abruptas, a gente sabe que o estabilizante não vai conseguir agir dessa forma. Mas para pequenas variações que a gente sabe que ocorre durante o processo de fabricação, né? Porque a estocagem ainda é o processo de fabricação, o estabilizante ajuda nesse ponto, né? Então, observe que tem muitas funções, né? Ele tá ali para dar justamente essa estabilidade, né? Além disso, a gente sempre tem que lembrar que uma das grandes perdas de qualidade, ou melhor, duas delas, né, estão muito atreladas ao auxílio que o estabilizante vai dar, tá? Uma das perdas de qualidade mais comuns que a gente encontra é cristal de gelo grande, que aí pode ser tanto proveniente de um mau balanceamento, de um congelamento muito lento na produtora, né? Um congelamento muito lento depois também na fase de endurecimento na câmara fria, quanto por essas oscilações de temperatura. Então, o estabilizante ajuda nesse ponto. E outro problema de qualidade muito frequente é cristalização de açúcares, né? E aí a gente sabe que a gente tem tanto a questão da lactose
quanto a questão dos outros açúcares, né? Se for em excesso, se for usado apenas sacarose. Então, para tudo isso, o estabilizante ele ajuda, mas ele é muito mais focado, sem dúvida nenhuma, na questão da formação do cristal de gelo, né? Nesse aumento de viscosidade da calda, que dificulta essa água sair dessa rede que tá ali, né? Alguns formam géis, nem todos, né? Dificulta sair dali e formar cristal de gelo. Então, essa basicamente é a sua função primordial. Então, entenda que é diferente do emulsificante. São coisas diferentes, são finalidades diferentes, né? E às vezes a gente ouve muito falar, nossa, é cheio de estabilizante, né? Esses produtos industrializados só tem coisa artificial cheia de estabilizante. Então, aí, ó, vai cair por terra essa teoria, porque estabilizante não é artificial, tá? Estabilizante não é artificial, pessoal. Estabilizante, a grande maioria deles, extraído de fontes naturais. Tanto sementes, né? Sementes aí de feijão, semente de alfarroba, né? Quanto algas marinhas, quanto a gente tem algumas produzidas por bactérias, a gente tem outras tiradas de origem animal, né? Então, tem uma grande variedade de agentes estabilizantes. Nem todas são comumente utilizadas na fabricação de sorvetes. E aí vai muito da particularidade, de preço, enfim, né? Pectina, por exemplo. Pectina é muito boa em meio ácido, onde tem bastante percentual também de açúcar, mas ela não é muito comumente utilizada em sorvetes, né? Então, a mesma coisa a agar-agar, né? Que é uma alga marinha também. Ela é um agente estabilizante, mas ainda é pouco usado na indústria de sorvetes. Então, existe uma grande gama, hoje a gente vai focar em alguns deles, mas é importante entender que o mundo ali é muito maior dos estabilizantes, tá? E aí, uma das perguntas foi até assim, quem inventou a liga neutra, né? Por que ela é tão famosa? Enfim, na verdade, antigamente, né, nos primórdios aí, né, quando não se conhecia ligas, né? E que ligas, né, pessoal? Estabilizantes, ligas, algumas pessoas falam ligas, né? O geral, a classe de aditivo é estabilizante, mas pode ser comumente mais chamada de liga, né? E aí a gente tem a liga neutra, que é muito famosa, que tem diversas marcas, né? Então, quem inventou propriamente dito, não encontrei, tá? Já não sabia de antemão, mas não encontrei quem que inventou. Só que, antigamente a gente sabe que não existia, ou não é que não existia, sempre existiu, mas ninguém sabia essa finalidade. Então, como que se fazia aí sorvete há 200, 300 anos atrás, né? Se fazia basicamente com ovo, né? Era utilizado ovo, porque o ovo a gente sabe que tem muita proteína. E proteínas são agentes estabilizantes e emulsificantes também naturais, né? Então se utilizava ovos. O próprio leite tem suas proteínas, né? Ali também que ajudam. Só que a gente sabe que proporcionalmente o ovo tem muito mais proteína e por isso ele era adicionado com essa finalidade. Ser um agente de ar, né? De corporação de ar ali, de corpo também, por aumentar essa viscosidade também e dessa capacidade aí de um pouco de estabilidade, né? Que essas proteínas conferem também ao produto. E aí, depois foi se extraindo, né, da semente de alfarroba, que é a agrumajataí, né, locusta, né, tem vários nomes, mas basicamente é a mesma coisa, né, e começou a ser inserida, assim como a guarda, que também é extraída de uma semente. Então, a partir desse momento foi começado a entender que tinha, esses agentes também davam esse espessamento, né, desejado ali ao produto e começou a ser utilizado. Agora, o ano propriamente dito e quem inventou, não consegui encontrar essa informação, tá? E aí a gente tem essa grande gama que eu falei para vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? E aqui é importante também lembrar que algumas pessoas me perguntaram, é possível formular o próprio estabilizante? É possível formular o próprio estabilizante, mas aí você tem que ter um conceito muito bom de cada um isoladamente. E não só isoladamente, porque existe a sinergia. Então, estabilizantes têm suas propriedades de forma isolada. Quando combinados, muitos deles apresentam sinergia, que é o quê? É uma melhora na capacidade como um todo, né? Na qualidade como um todo conferida por cada um desses estabilizantes em separado. Então, isso acontece muito com os estabilizantes comumente usados em sorvetes, tá? Juntos, alguns deles juntos, um acaba tendo uma capacidade muito boa, por exemplo, de espessamento, enquanto não tão boa de congelamento, durante o congelamento. Então, o que acontece? Existe uma combinação que, dependendo do estabilizante utilizado em conjunto com essa capacidade ruim de congelamento, ela acaba, né, sendo mascarada, porque essa outra goma tem uma capacidade boa, né, no congelamento. E aí, só a parte boa de ambos aparece. É o que a gente chama de sinergia ali,
na questão dos estabilizantes. Então, é muito importante entender isoladamente e a sinergia. Além disso, né, a gente nunca vai fazer ali uma goma, 100% goma, sem nenhum agente dispersante, né? A gente sabe que muitas gomas formam grumos. Então, tanto que é sempre muito recomendado, independente de ser uma fonte de goma ali muito concentrada ou já previamente dispersa em açúcar, você sempre dispersar em açúcar as gomas, tanto gomas como agentes emulsificantes, também em pó. É bom sempre dispersar para facilitar, porque muitos deles não têm essa capacidade, essa tendência de formar grumos, tá? Então é importante também levar em consideração isso. Então, quando a gente vai formular, a gente tem que lembrar disso também, né? Que tem que colocar um açúcar. Quanto, né, que se coloca? Então, pelo menos 10 vezes mais do peso da goma, ele tem que ser açúcar ali, para poder ajudar nessa questão. Então, não é muito simples, mas sim é possível, tá? Só que tem que fazer um estudo aí isolado de cada um e também a questão da sinergia e entender que existem particularidades. Depende muito o que você quer. Uma outra pergunta foi se era possível usar agentes estabilizantes, que é para sorvete de leite, usar em sorbet, né? E o contrário. Sim e não. Então, o que vai depender? Do seu processo de fabricação, sem dúvida nenhuma, tá? Isso é muito importante. E se a goma em questão, ela é estável em acidez, né? Quando tá no meio ácido. Por que eu falo isso, né? A gente tem que sempre lembrar que depende do seu processo de fabricação, porque você pode fazer tanto sorvete de leite quanto sorbet a quente, você pode pasteurizar. Como você pode não pasteurizar o sorbet, porque o sorbet, por lei, não é obrigatório pasteurizar. Embora eu te recomende, eu sempre falo isso e enfatizo, mas por lei não é obrigatório. Então, e você pode usar a mesma goma? Se as gomas que você usa no sorvete de leite dissolverem a frio, ok, né? E não é só dissolverem, aí é que é a questão. Existem algumas gomas que elas se dissolvem a frio, não formam grumos ali, parece que tá tudo certo, mas elas não são ativadas a frio. E por outro lado, existem gomas que não se dissolvem bem a frio, formam grumos, mas depois eles têm função, mesmo assim, eles são ativados a frio, entende? Existe essa diferença. E se isso acontece, por exemplo, você faz um sorbet a frio, você tem uma goma ali que não dissolve muito bem a frio, né? Que acaba ali formando grumos, o que você faz nesse caso? Usa açúcar, faz pré-mix com açúcar e coloca de forma mais lenta ali, tá? E sempre a goma no líquido, nunca o contrário, nunca jogue o líquido em cima da goma, tá? Então, como tem essas particularidades, é complicado. O que você tem que sempre lembrar é que goma xantana, goma tara, carboximetilcelulose e aguar, elas se dissolvem a frio, tá? E são ativadas a frio. Embora algumas não sejam 100% ativadas a frio, mas elas podem ser usadas a frio. Então, nesse caso, né, se você tem um composto ou alguma liga, né, que compõe todos esses ou alguns desses, você sabe que será possível usar a frio. Agora, se não for, daí também aí é um problema. Agora, você usar algo que se dissolva frio e aquecer, aí não tem problema, tá? Aí tranquilo, não vai ter nenhum problema quanto a isso. O problema é o contrário, né? É você usar uma goma que precisa de calor, né, para ser ativada, como a jataí. A jataí é algo que se dissolve muito bem a frio, mas ela não é ativada a frio. E aí você tem a falsa impressão de que ela tá fazendo sua função, mas na verdade ela não tá. Ela precisa de uma temperatura elevada para poder fazer a ativação e fazer a sua função, né, de aumentar a viscosidade, né, de conferir todas as características dos estabilizantes. Então isso tem que ficar muito atento, tá? Outra questão também foi se tem algum estabilizante específico ou algo diferente por ser um sorvete soft. Então, na verdade, não, tá? Você pode usar os mesmos estabilizantes e aí apenas você tem que levar em consideração no seu balanceamento, né, que sorvetes softs tendem a ter aí um percentual de gordura mais baixo, né, em torno de 5%, mais ou menos nessa casa. E você não vai usar tanto açúcar, né? A gente sabe que usa aí média entre 14 e 18. No soft, claro que vai depender de todo o resto do balanceamento, tá? Mas se uma calda bem balanceada, você vai usar mais por menos, aí então 14, 15, 16,
Não 18, porque o soft, pela temperatura de serviço, né, que aí é menos 6 graus, mais ou menos, ele não tá totalmente congelado, a gente não tem aquele amortecimento na boca, igual a gente tem quando tomou o sorvete normal, que já tá ali a menos 18, que ele congelou completamente, né, fez o processo de endurecimento. Como não é a mesma coisa, as nossas papilas, elas não estão tão amortecidas. Então, você não precisa adicionar tanto açúcar ou mais açúcar como você adiciona no sorvete convencional, sorvete de massa, tá? Então, nesse caso, você tem que levar mais isso em consideração, mas as gomas sim, tá? As gomas, elas podem ser as mesmas, dependendo sempre muito mais do seu processo de fabricação em si. E aqui é questão de aquecimento. Sempre leve em consideração. Se você aquece, você precisa usar gomas que são ativadas, não só dissolvidas, ativadas, né? Com calor ou não, e aí tanto faz, você pode usar uma a frio também, não tem problema. Agora, se você não aquece, use apenas gomas que são ativadas, né, a frio. Então, sempre preste atenção nesse ponto, tá? Além disso, a gente também tem que prestar atenção que os estabilizantes não fazem milagres, tá? A gente sempre lembra que estabilizantes, eles estão ali para dar a estabilidade final do produto. Mas ele não faz milagre do ponto de vista de que se você não tem uma calda bem balanceada, não tem muito o que fazer. Se você tem muita água disponível, né? Daí algumas pessoas, eu tenho menos teor de sólidos, mas daí eu coloco mais estabilizante. Muito cuidado. Mais estabilizante pode conferir uma característica muito gosmenta para o seu produto. Gomas dão essa característica, umas mais e outras menos, né? De formar algo mais viscoso. Se você põe em excesso, fica algo extremamente viscoso e gosmento. Então, muito cuidado, tá? Não compense sua falta de sólidos com um alto teor aí de gomas de estabilizantes, tá? Então, agora vamos ver um pouquinho de cada uma delas, como que algumas interagem, né? Pra gente entender melhor esse mundo de estabilizantes que é gigante, tá, pessoal? A primeira dela é a Jataí, né? A Jataí, como eu falei pra vocês, a Jataí, alfarroba, locusta, é a mesma coisa, tá? A Jataí foi uma das primeiras gomas também a ser incorporadas aí no sorvete artesanal, tá? Ela é ativada a calor, como eu falei pra vocês, a quente, embora ela se dissolva muito bem a frio, né? Você consegue dissolver ela a frio, nem forma grumos, mas ela não tá ativada. Ela precisa sim de calor, tá? Tem um comportamento bom, uma viscosidade boa. O problema dela é que, muito embora muitas pessoas não saibam, porque normalmente ela é usada em combinação, ela não é boa no congelamento, tá? No congelamento, grande parte das suas ligações se rompem e ela não confere dessa viscosidade que a gente gostaria, né, como agente estabilizante durante o congelamento. Mas tem solução, né? Ela pode ser utilizada em sinergismo com diversas gomas, né? Mas ela é bastante utilizada para essa finalidade com a guar, né? Porque a guar, nessa parte de congelamento, ela é muito boa, né? Ela dá uma grande resistência. E aí, normalmente se faz aí um sinergismo entre elas, né? Então aqui, ó, tanto Jataí, quanto guar, quanto tara, todas elas são extraídas de sementes, né? Semente de alfarroba, semente de feijão, todas elas são extraídas de sementes. Os alginatos, as carragenas, né, são extraídos de algas marinhas, tá? E a xantana, ela é obtida através de uma reação de uma bactéria chamada xantomonas, tá? Então, a xantana vem de origem bacteriana. A carboximetilcelulose, né, ela vem da celulose mesmo que a gente conhece, que não é solúvel, né? Então, ela é feita uma reação e é obtida a carboximetilcelulose. E a gelatina, né? A gelatina a gente já conhece, é de origem animal. Então, cuidado aí, né? Quais gomas podem, quais gomas não podem para a questão de veganos, né? Então, gelatina você não vai usar, porque a gelatina não é um estabilizante para veganos. A não ser que você não tenha nenhum problema com isso, aí você pode utilizar, né? Por exemplo, um sorvete de leite, aí você usa, porque já é de leite mesmo, né? Não tem problema utilizar. Mas se não, se for um sorbet, se for um sorvete vegano, né? Aí você não utiliza gelatina, porque ela vem de origem animal. Agora, as demais que são comumente utilizadas, né? Elas são todas de origem vegetal, né? De algas, de bactérias, enfim, que aí não tem problema na questão de formulações para produtos veganos, tá? Bom, e os alginatos, né?
Os alginatos são bastante utilizados também na indústria de sorvetes, tá? Principalmente o alginato de sódio. Só que aqui tem uma característica, o alginato de sódio, ele precipita, o que significa, né, que ele cai, ele desce, né, ele vai pro fundo, em meios onde tem muito cálcio, por exemplo, né, como é a questão do leite, e é frio. Então, por exemplo, num sorvete, né, que você faça de leite a frio, existe grande chance do alginato de sódio precipitar, tá? Ele precisa de aquecimento para dissolver isso que precipita, beleza? E existe também o problema do alginato de sódio, ele precipitar também em meio ácido, tá? Então, para essa finalidade, que daí a gente principalmente pensa na questão de sorbets, né, é utilizado o alginato de propileno glicol. O alginato de propileno glicol, ele pode ser usado a frio, então ele não vai precipitar, e nem em meio ácido, então ele é muito utilizado em sorbets, tá? Tem essa diferença. E lembra, alginatos são extraídos de algas, né? Algas marinhas. Existem diversos tipos, tá? Mas o mais comum é o alginato de sódio e o alginato de propileno glicol, tá? Que é uma modificação do alginato de sódio ali para atender esses casos, né? Em meio ácido, que há essa precipitação do alginato, né? Para ele também poder se dissolver mesmo a frio no caso de sorvete. Daí tem essas diferenças que a gente tem que prestar atenção na hora da escolha, se é frio ou se é quente, né? E lembrar que se for a frio, né, e for num sorvete de leite, o alginato de sódio pode ser um problema, porque ele tende a precipitar em presença excessiva de cálcio, que é algo que tem no leite, tá? As carragenas, né? Carragenas também são extraídas de algas marinhas e são muito utilizadas, especialmente em sorvetes de leite, tá? Porque as carragenas com o leite, né, mais especificamente com a caseína, que é a proteína do leite, né, dão uma estabilidade muito grande, né, e dão essa formação desse gel, tá? Que se chama reatividade com o leite, na verdade, tá? Essa reação ali entre a caseína e a carragena, que dá uma estrutura muito boa, muito resistente mesmo a longo prazo, tá? Mesmo a longos tempos aí de maturação, mesmo a longo prazo em câmara fria, é muito utilizada a caseína, a carragena, justamente nesses casos, né, de sorvete de leite, por essa alta estabilidade que existe entre ela, né, e a caseína, né, essa sinergia mesmo que existe na formação desse gel e na estabilidade desse gel, tá? O cuidado só que tem que tomar é para que não seja utilizado em altas doses, né, porque justamente por ter essa sinergia muito grande com as proteínas do leite, pode formar algo muito denso, né, algo muito denso mesmo, que acaba sendo um grande problema porque afeta a cremosidade do produto, tá? A goma xantana, por outro lado, na verdade ela vem de uma reação, né, da xanthomonas, é uma bactéria. A goma xantana, ela é muito utilizada em sorvetes, tá? Uma, porque ela derrete a frio, não só derrete, ela é ativada a frio, né? Ela é muito resistente em pHs ácidos, o que é muito comum da gente encontrar em sorvetes. Dá uma boa resistência na questão do derretimento ser um pouco mais lento, e ela também ajuda na redução dessa percepção acentuada de frio, o que é bastante utilizado na questão do sorvete também, né? Então ela é tão boa, mesmo em produtos, né, que não tenham leite, né, ou derivados lácteos, não tem proteínas lácteas, e ela é boa também em produtos onde você não adiciona gordura, justamente por dar essa redução de percepção de frio e uma certa cremosidade para a mistura, né? Então, justamente por isso ela é muito utilizada em sorvetes, tá? A goma tara, né? A goma tara tem algumas características muito similares com a sua irmã, que se diz uma irmã mais velha, que é a jatari, né? O alfarroba. Então tem características parecidas, né? Ela, na verdade, ela é ativada, parcialmente ativada a frio. Então cerca de 80% da goma tara é ativada a frio, mas o restante precisa de calor para ser ativado, tá? Só que, do contrário da goma jatari, né, que tem problemas ali na questão de congelamento, de ter uma boa resistência ao congelamento e manter essas ligações, manter essa viscosidade, né, a tara, por outro lado, não apresenta esse problema, né? Então, também ter essa maior estabilidade aí também durante o congelamento. A carboximetilcelulose é um derivado solúvel da celulose. A celulose não é solúvel e a carboximetilcelulose né? Ela é muito utilizada aí tanto em sorvete de leite quanto em sorbet, né? Porque ela é solúvel mesmo a frio e é ativada a frio, tá? Só que a carboximetilcelulose tem que ter um cuidado,
Porque mesmo quantidades bem pequenas, ela faz sua ação, tá? De agente estabilizante e também tem um porém. Ela dá uma textura fina pro produto, mas pode dar uma textura pegajosa. Por isso tem que ser usada em quantidades pequenas. E por isso ela nunca é utilizada sozinha, sempre em combinação com outras gomas, né? Com outros agentes estabilizantes. Pode ser usada em combinação com aguar, pode ser usada em combinação com o alginato e principalmente ela é utilizada em combinação com a carragena, né? Especialmente em sorvetes de origem de lácteos, né? Sorvete que tem leite, porque a carragena ajuda muito isso, né? Em evitar essa precipitação dessas proteínas lácteas. Então auxilia bastante na questão aqui com a carboximetilcelulose. E a gelatina, né? A gelatina aqui de origem animal. Então, a gelatina comum, ela só vai ser solúvel na temperatura acima de 40, 50 graus. Mas a gelatina hidrolisada, aí sim, ela é solúvel mesmo à temperatura ambiente, tá? Forma um gel aí bastante denso, né? Depois do congelamento. Mas ela não é muito utilizada em sorvetes, tá? Mas pode sim ser utilizada. Então, basicamente, são esses os agentes estabilizantes mais usados na fabricação de sorvetes. Então, tem muita sinergia, muito mais do que isso que eu falei para vocês. Pode ter combinação, né, entre um e outro, esse aumento da capacidade, né, de um que o outro pode dar, né, ou mesmo mascarar a característica ruim ou a incapacidade de um desses estabilizantes, o outro vem para complementar e auxiliar, tá? A grande maioria deles formam géis, ou nem todos formam géis, mas formam soluções ali que são transparentes. Então, a grande maioria não vai ter um problema de diminuir a coloração do sorvete, tá? Claro que algumas acabam turvando, e a própria solução em si, por exemplo, a própria calda de sorvete, ela é uma calda um pouco mais turva. Isso não necessariamente tem a ver com os géis, tá? Então, não vai ficar tão pronunciada a cor como se a gente colocasse apenas em água, tá? Tem essa diferença, mas é normal justamente porque por conferir essa viscosidade, né, fica às vezes um pouco turvo, mas nenhuma delas é esbranquiçada, tá? Não vai dar essa diminuição, redução abrupta aí na coloração do produto. Nesse caso, quem faz isso são os emulsificantes, tá? Os emulsificantes, sim, né? Depois de frios, eles ficam esbranquiçados e aí eles reduzem, sim, coloração. Mas em sorvetes não tem nem por que colocar emulsificante, né? Porque você não tem dois líquidos immiscíveis ali. Você está trabalhando com água, com fruta, tudo é miscível, né? Então você não precisa colocar o emulsificante, tá? E nesse caso não vai ter essa redução de coloração. Mas eu já vi, sim, ligas misturadas com agentes emulsificantes para sorvetes, justamente porque o emulsificante ele dá ali uma maciez, né? E aí algumas pessoas usam para essa finalidade, só que, no entanto, dá uma coloração mais esbranquiçada, reduz a vivacidade ali da cor do sorvete, tá, pessoal? Esse foi o nosso vídeo, então, de agentes estabilizantes, um geral de alguns aqui para vocês, para entender um pouquinho melhor como cada um funciona. Mas é como eu falei para vocês, tem muitas combinações, muitas características boas de um, ruins de outro, que são compensadas pelo sinergismo. Então é algo que precisa ser muito bem estudado se realmente você quer fazer o seu próprio estabilizante. É possível, mas você tem que estudar bem a finalidade, né? Se é uma calda quente ou uma calda fria, né? E entender a questão também de pH, né? Quais que são resistentes ou não ao pH, que sinergismo você vai usar. Mas você pode sim fazer o seu próprio estabilizante, se você assim desejar, né? E só cuide, porque daí você também vai ter que obedecer a legislação, né, de aditivos nas quantidades máximas aí que você pode usar entre um e outro, beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Lembra aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você sempre saber quando tiver vídeo novo pintando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!